Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da Central do Enem do Amapá, né? Aqui no nosso canal do YouTube, Ciências da Natureza, Componente Química, comigo, professor Mauri Carvalho. Hoje nós vamos de equilíbrio químico, um objeto de conhecimento da química que cai muito no Enem, ou seja, é muito recorrente, tá? É muito fácil de ver. Tá? Então vamos relembrar alguns detalhes. Primeiro, como é que eu identifico que é um equilíbrio químico? O equilíbrio químico ele é caracterizado por ter reações reversíveis, conforme está representado aqui. O que são reações reversíveis? São reações que ocorrem em dois sentidos, tá? Não mais só num único sentido. Então é muito comum que a gente represente até esse ponto, quando a gente conhece as reações de equilíbrio, as reações químicas diretas, ou seja, reações que a gente representa apenas reagente indicando a ida para os produtos, tá? Mas na verdade as reações podem estar em equilíbrio. Quando estão em equilíbrio, elas têm dois sentidos, são representados por dupla seta ou duplas semisetas, tá? E aí, no caso, a ordem natural, ou seja, aquela ordem que você lê a reação da esquerda para a direita, você tem a reação direta. E da direita para a esquerda, você tem a reação inversa. Então, fique atento a esse detalhe. Reação direta, reação inversa. Tá? Um outro detalhe importante é que as reações reversíveis, ou seja, reações em equilíbrio, têm as mesmas velocidades nos dois sentidos, ou seja, a velocidade com que há o processamento da reação direta é a mesma velocidade com que se processa a reação inversa. Quando isso ocorre, foi atingido o equilíbrio. Uma outra característica importante do equilíbrio é que o equilíbrio depende das concentrações molares de seus participantes. E aí, então, eu posso também fazer uma leitura gráfica da concentração molar em função do tempo, ou seja, do transcorrer desta reação. Daí eu tenho essas três possibilidades de gráfico, tá? Em que eu tenho possibilidade de eu ter, por exemplo, a concentração do equilíbrio atingida a partir do momento... E é importante, melhor falando, né? Vamos colocar aqui, que é importante saber que o equilíbrio é atingido quando as velocidades de reações são as mesmas e quando as concentrações, tanto das substâncias que estão no reagente quanto no produto, né? E aí o produto também pode ser chamado de reagente do sentido inverso, tá? Quando as concentrações são as mesmas não, desculpem, são constantes, ou seja, não variam mais, tá? E aí, vou frisar isso, quando as concentrações não variam mais, tá? A partir desse momento foi atingido o equilíbrio químico, tá? Daí é possível que eu tenha as três possibilidades de gráfico em que, por exemplo, a concentração dos reagentes após atingir o equilíbrio fique maior do que a concentração dos produtos. Eu posso ter a concentração dos reagentes após atingir o equilíbrio menor do que a concentração dos produtos, ou eu posso ter a concentração tanto de reagentes quanto de produtos a mesma após atingir o equilíbrio. Tá? Isso vai determinar uma previsão de valor para um negócio chamado de constante de equilíbrio, que é representado pela letra K, né? Que está logo aí abaixo do gráfico. E aí existem os gráficos em que a constante vai dar menor que 1, constante maior que 1, ou a constante exatamente igual a 1. Exatamente igual a 1 é quando as duas concentrações no sentido direto e inverso são as mesmas. E aí vem um detalhe. Como é que eu faço, então, para compreender ou calcular, né, ou saber com relação a essa constante, como é que eu obtenho essa constante? A constante de equilíbrio ela é obtida através de um cálculo matemático em que eu vou ter o quê? O produto, ou seja, a multiplicação das concentrações molares dos produtos dividido pelo produto, ou multiplicação das concentrações molares dos reagentes. Tá? E aí eu vou obter o resultado chamado constante de equilíbrio. Devo respeitar alguns detalhes, como, por exemplo, só participam da constante de equilíbrio, né, as concentrações molares das substâncias que estão gasosas ou aquosas, né, e que eu tenho que também ficar atento à questão do balanceamento dessas equações em equilíbrio, porque os coeficientes estequiométricos funcionarão como expoentes com potência, né, dessas concentrações. Tá? Essas questões que envolvem concentrações, elas são muito comuns vir no Enem. E aí eu vou te mostrar que isso cai no Enem. Vamos resolver uma questãozinha aí, tá? E lembrando que para resolver essa questão, você tem que ficar atento justamente a esse detalhe. Lembrem-se que é a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes.
Então, por exemplo, se a concentração dos reagentes for maior após o equilíbrio do que os produtos, significa que o denominador vai ser maior. Então, o resultado será menor do que 1. Se a concentração dos produtos for maior do que os reagentes, então o numerador será maior que o denominador. E aí, matematicamente, o K vai dar maior que 1. Se elas derem exatamente iguais, a constante vai dar 1. Tá? Vamos ver uma questãozinha que já foi cobrada no Enem, para a gente ver que isso cai no Enem. E aí a gente vai se familiarizando com essas resoluções. E isso que é muito importante, viu, gente? Dica, tá? Questões de química que envolvam cálculo, química, inclusive física, matemática, você só aprende exercitando. Então, pegue livros, provas que já foram passadas, né? Mesmo de outros vestibulares, não somente do Enem, questões que estão em livro, eventualmente que você tem em casa ou que você tenha contato, e comecem a resolver, tá? Ainda dá tempo, né, de estudar com um pouco mais de afinco para a prova que está chegando. Então, bora fazer essa questãozinha do Enem. Equilíbrio químico cai no Enem? Claro que cai no Enem. Vamos lá para a questão. Então, galera, a questão aqui é uma questão do Enem 2016. Então, a questão fala sobre os pneus de carros, né, que são feitos de borracha vulcanizada, e que após o desgaste completo deles, né, eles teriam que ser descartados. Então eles podem ser aproveitados e utilizados para a queima, né? E essa queima, obviamente, né, essa combustão dos pneus vulcanizados tem como objetivo a geração de energia. Em contrapartida a isso, né, a combustão dessa borracha vulcanizada geram poluentes sérios para o meio ambiente, e em especial, geram poluentes que podem provocar chuva ácida. Daí, a questão, né, então evidencia o seguinte: para evitar que escape para a atmosfera, esses gases podem ser borbulhados em uma solução aquosa contendo uma substância adequada. Considere as informações da substância listada no quadro abaixo. Né? Esse quadro abaixo, gente, está bem no canto da tela, né? Eu fiz uma reorganização da questão para caber aí numa única tela para a gente, né, analisar. E aí diz assim: entre as substâncias listadas no quadro, aquela capaz de remover com maior eficiência os gases poluentes é o... E aí vamos à história. Se os gases poluentes, então, descritos na questão, né? Então vamos enfatizar aqui, ele está falando de alguns gases poluentes. Esses gases poluentes são aqueles que provocam o aparecimento de chuva ácida, né? Estou evidenciando aí para vocês as palavras-chave, né? E se então a chuva ácida, né, ela é provocada por substâncias gasosas, as substâncias gasosas em geral são óxidos ácidos. Os óxidos ácidos têm ação de ácido, ou seja, quando eles interagem com água, tá? Ou seja, reagem com água, eles formam ácidos. E aí, se eu preciso anular o efeito dessa substância que é ácida, eu preciso então de uma neutralização. Daí, gente, o que é uma neutralização, né? A neutralização, tá? Vamos lembrar aqui. A neutralização é uma reação em que um ácido reage com uma base, tá? E gera substâncias neutras, como por exemplo, sal e água, tá? Quem identifica o ácido? O ácido, em geral, ele é identificado, vamos lembrar lá? Pela teoria de Arrhenius, pela presença de H+, e a base identificada pela presença de OH-, tá? Dentro do estudo de equilíbrio químico, por exemplo, a gente tem algumas situações que envolvem ácidos e bases, na verdade, acidez e basicidade, que é a medida de pH ou pOH, tá? Ou seja, quando eu estou evidenciando a concentração de H+, eu posso calcular o potencial hidrogeniônico. Se eu estou evidenciando a presença de OH-, que é a hidroxila, eu tenho o potencial hidroxiliônico, que é o pOH. Ambos são medidos em uma escala, tá? Que vai de 0 a 14, né? No caso do pH, quanto mais próximo de 0, mais ácido é, quanto mais próximo de 14, mais básico é, o meio, né? O alcalino, enfim. Mas a questão aí ela quer, na verdade, apenas que você analise sobre o prisma do olhar da constante de equilíbrio, que é o que a gente está tratando nessa aula, né? E aí a constante de equilíbrio, ela é calculada como, né? Vamos lá, a constante de equilíbrio
que é o Kc, ela depende da concentração de quem está no produto pela concentração de quem está no reagente. Tranquilo, gente? Né? Daí é o seguinte, se eu preciso anular o efeito de substâncias que provocam a chuva ácida, ou seja, anular o efeito de ácidos, eu preciso de base. Então, só me interessam as substâncias que possuem em sua composição o quê? Hidroxila, o que libera hidroxila. Né? Nessas condições, eu tenho aqui 3 substâncias. Pode ser a piridina, pode ser a metilamina, tá? Metilamina, desculpa, e pode ser o hidrogênio fosfato de potássio. Uma dessas 3, porque essas 3 substâncias, né, possuem justamente a presença do íon hidróxido liberado no produto, né? Ou seja, no reagente do sentido inverso da reação, tá? Daí ocorre o seguinte, lembre-se que se a hidroxila está no produto, ela pertence, então, à parte superior do cálculo. Logo, quanto maior for o valor de Kc, isso será diretamente proporcional a isso aqui, ou seja, a substância mais adequada é aquela que possui a maior quantidade ou concentração de OH- liberado. Nesse caso, que é a substância que tem a maior constante de equilíbrio, né? Lembrando que a constante de equilíbrio, Kc, né, tem os seus valores determinados aqui nesta coluna. E aí a maior constante de equilíbrio está para o hidrogênio fosfato, né, de potássio, 2,8 vezes 10 a menos 2. Gente, quando envolve notação científica, né, e aí eu tenho 10 elevado a um expoente negativo, quanto menor é o número, né, desse expoente negativo, maior é o valor, tá? Ou seja, eu nem olho para o número inteiro, a menos que haja coincidência dos expoentes. Tudo bem? Então aqui eu tenho 10 a menos 9, 10 a menos 4, 10 a menos 2. Então quer dizer que o hidrogênio fosfato de potássio é aquele que tem o maior valor nominal para a constante de equilíbrio. Logo, se é o maior valor de Kc, eu tenho a maior quantidade de produto. E no produto eu tenho hidroxilas, e hidroxilas anulam o efeito da substância ácida que vai provocar a chuva ácida. Tá? Logo, a resposta plausível é o hidrogênio fosfato de potássio. Beleza aí, gente? Olha, então não precisava fazer cálculo. Eu só precisava ter em mente, né, reações de neutralização, né? Se eu estou falando de chuva ácida, eu preciso de hidroxila para anular o efeito de um ácido, que é representado por H+, ou H3O+, que é o hidrônio, tá? E qual a substância mais adequada? Então, seria aquela que libera a maior quantidade de hidroxila. Então, quem libera a maior quantidade de hidroxila tem maior concentração do produto, né? E aí, se eu tenho a maior concentração do produto, eu tenho um Kc maior, e aí o valor maior do Kc é do hidrogênio fosfato de potássio. Beleza, gente? Essa daí foi a questão que já caiu em 2016 do Enem. Você nem precisava fazer cálculo, era só uma análise teórica, né? Envolvendo o conceito de equilíbrio químico, tá? Beleza? Então é isso, né? Vamos ficando aqui. Então é isso aí, gente. Após a resolução dessa questão, que foi facinho lá do Enem, né? De equilíbrio químico, eu só tenho a agradecer a sua atenção, né? Assista o vídeo até o final, dê aquele likezinho lá, tá? E bons estudos. Obrigado pela atenção. Até logo.